Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje vamos contar um relato pesado. Pesado de verdade. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva. Se você estiver gostando do conteúdo, dá um like. E se você quiser saber de mais relato quando chegar, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então vamos começar o nosso relato? Título: O psicopata sexual e canibal de crianças. Albert Fish era um senhor, mas um senhor cuja aparência remetia aos 70 anos de idade, quando na verdade em seu último crime possuía 58 anos. Grisalho desde jovem e, aliado ao seu rosto magro e fundo, realmente dava a impressão de ser um idoso. Sempre bem arrumado e agindo sem exceções, com educação e polidez em público, foi difícil acreditar que um aparente ancião pudesse ter torturado, assassinado e devorado, literalmente, crianças. Aos adeptos positivistas de que há seres humanos com predisposições genéticas a práticas criminosas, Fish era um terreno bastante fértil para fins de pesquisa. Possuía uma quantidade assustadora de parentes com perturbações mentais, cujas enfermidades levavam inclusive à morte, incluindo nessa lista fatal seus irmãos. Sua mãe era conhecida por sofrer constantes alucinações sonoras e visuais. Era um masoquista, confesso. Obrigava seus 6 filhos a assisti-lo autoflagelar-se. Só cessava quando seus glúteos ficavam em carne viva e jorrando sangue. Gostava muito também de enfiar agulhas no seu corpo, especificamente entre o e o testículo. Algumas perfuravam tão profundamente a carne que sua remoção era impossível. Possuía um encanto desmedido à religião e a seus dogmas, assim como sacrifícios. Confessou que apreciava comer fezes humanas, além de introduzir algodões encharcados de álcool dentro do seu logo após atear fogo. Gente, o cara enchia o algodão de álcool, colocava lá no buraquinho e depois colocava fogo. Sangue de Cristo tem poder. Passou a sofrer como sua mãe, alucinações. Visualizava Jesus Cristo junto com entes angelicais. Como pensava estar em contato com o divino, arranjou uma desculpa para iniciar sua senda de crimes. Enquanto não fosse reprimido por Deus, nada de grave estaria cometendo. E Deus nunca lhe repreendeu verbalmente. Quando capturado, já tinha mais de 60 anos, mas se descobriu que possuía vastos antecedentes criminais. Aos 33 anos, foi preso por furto e teria praticado outros delitos. Aliás, internara-se mais de uma vez em casas psiquiátricas. Foi taxado pela acusação como um psicopata sexual. Fish é capturado pela polícia. Tá dividido por temas, sabe, gente, esse relato? As vítimas e o modus operandi. Fish diz ter matado ao menos 23 e molestado mais de 400 menores. Sua forma de abordagem era a clássica de um pedófilo.
aguardava pacientemente, como um predador, uma criança previamente escolhida ficar sozinha, seja por um descuido do responsável ou adquirindo sua confiança. Como fingia ser um bom velhinho, os infantes não desconfiavam da hediondez de seus planos, seguindo-os até casas abandonadas, locais previamente escolhidos por Fish como templos para práticas de torturas e canibalismo. Seu apelido, Bicho-Papão, foi dado por Billy, um menino de 3 anos que estava brincando em fevereiro de 1927 com seu amigo de 4 anos, também chamado de Billy. Ambos estavam sendo cuidados por um vizinho, na época com 12 anos. Por questões de poucos minutos, o vizinho teve que entrar em sua casa e assim que voltou, as crianças haviam sumido. Assustando, o menino avisou o pai do... Acho que ele quis dizer assustado, né? Assustado, o menino avisou o pai de Billy, mais novo, e ambos deram início a uma busca desesperada pelos garotos. Quando finalmente acharam Billy, ele estava no terraço da cobertura do edifício, mas sem o seu amigo. Perguntando onde estava o garoto Billy, ele respondeu: "O bicho-papão o pegou." O corpo de Billy nunca foi encontrado, mas posteriormente Fish confessou a autoria do homicídio e ainda narrou, com extremos detalhes e muita frieza, o que fez com ele. Se você não tem estômago forte, pare de ler esse texto agora. Quando o sequestrou, levou a uma casa abandonada, o despiu, amarrou seus pés e as suas mãos. O psicopata fez isso com o menino. A partir daí, deu início a um dos relatos criminosos mais horripilantes que você possa imaginar. Fish separou ferramentas e um chicote, feito por ele mesmo, que se chamava de Cat of Nine Tails. Basta pesquisar no Google para você ter uma ideia. Iniciou açoitando o corpo nu do menino, até escorrer sangue pelas pernas. Gente, tem muita coisa pesada aqui que eu não vou poder narrar, tá? Senão o próprio YouTube bane o vídeo. É muito pesado, eu não vou poder narrar tudo. Depois que ele foi açoitando o menino, né, que o sangue foi escorrendo, logo depois ele começou a mutilação. Foi cortando uma coisa, foi cortando outra, foi cortando, e disse que só após de retirar os olhos que a sua vítima faleceu. Ato contínuo. Fish bebeu, que escorria pelo cadáver, e daí ficou conhecido também como o vampiro do Brooklyn. Após aliviar a sua sede, esquartejou o corpo da vítima. Gente, eu tô dando umas pausas aqui, porque é muito pesado mesmo os detalhes desse relato, e eu tô pensando aqui como falar, o que falar, se eu posso falar, entendeu? Então tá, voltando, ele esquartejou o corpo da vítima. E ainda selecionou os cortes mais nobres. Levou ao forno, temperou com cebola, cenoura, nabo, sal e pimenta. E o psicopata ainda disse: sua carne era melhor do que qualquer peru assado que já comi. Francis McDonnell, de 8 anos, também foi assassinado e torturado por Fish. Foi igualmente sequestrado após descuido de sua mãe. A polícia encontrou o corpo do menino em um matagal. Estava morto e totalmente espancado. Podia-se desconfiar de um algoz robusto, potente e vigoroso, mas nunca de um velho. Aliás, Fish, conhecido por sua inexplicável força física, podia ser tudo, menos fraco. A polícia encontra o corpo de uma das vítimas. Mary O'Connor, de 15 anos, foi outra vítima do bicho-papão. O corpo da menina foi encontrado pela polícia em uma mata próxima a uma casa em que Fish trabalhava como pintor de paredes. Grace Budd, uma garotinha de 10 anos, é considerada sua vítima mais conhecida, em razão de as investigações desse caso ter levado a polícia finalmente ao encontro de Fish. O julgamento.
Albert Fish foi levado a julgamento em 11 de março de 1935 pelo homicídio de Grace Budd. Pela acusação estava o promotor Albert F. Gallagher. Pela defesa, o advogado James Dempsey. Durante os 10 dias de julgamento, a defesa buscou provar a insanidade de Fish. É sempre assim, né? Sempre quer mostrar que o retardado é louco. Que o psicopata é louco. Pra mim não tem nada de loucura nisso, não. Enfim, buscou provar a insanidade de Fish. Sob a ótica do advogado Dempsey, pessoas que cozinham e comem crianças não eram passíveis de ser consideradas normais. Para tanto, colocou no banco de testemunha os 6 filhos do bicho-papão, que relataram as autoflagelações do pai, principalmente as inúmeras agulhas enfiadas no corpo. Dempsey também levou ao banco das testemunhas alguns psiquiatras, os quais relataram os fetiches sexuais de Fish, tais como coprofilia e urofilia. Gente, se eu não me engano, a coprofilia é o fetiche de comer fezes. E a urofilia é de beber xixi. Eu sei que ainda tem um pior do que esse, se eu não me engano, é a cropofagia, que é assim o pior do pior da cropofilia, entendeu? Uma das testemunhas principais da defesa, Dr. Frederick Wettman, corroborou as autoflagelações. Segundo o psiquiatra, Fish relatou ter enfiado diversas agulhas no corpo, descrevendo todo o procedimento em detalhes. Desconfiado, Wettman solicitou um raio-x na região pélvica e constatou que pelo menos 29 agulhas se encontravam no corpo de Fish. A estratégia da acusação, por sua vez, consistia em afirmar que Albert Fish, apesar de psicopata sexual, era mentalmente sadio e tinha, portanto, plena consciência do que fazia. Eu também acho que ele tinha plena consciência do que ele fazia. Os locais, as crianças, muitas das vezes, era previamente planejado na cabeça dele. A pessoa doente mental tá ali e faz e pronto. Uma pessoa que tem sanidade mental normal, ela planeja. E era o caso dele, né? Voltando, ele tinha plena consciência do que fazia. Para o promotor Gallagher, foi um crime premeditado, pois Fish teria comprado antecipadamente os instrumentos para sequestrar e matar Grace Budd. Logo, era um desaforo pensar que aquele homem não sabia o que fazia na hora do crime. Mas a cartada final do promotor foi pedir aos funcionários da corte que trouxessem os restos mortais da vítima Grace Budd. Em meio ao plenário, Gallagher abriu a caixa e retirou o crânio da menina para que todos os presentes vissem. Mesmo com o pedido de recesso imediato formulado pela defesa, o resultado do julgamento estava dado. Após tantas evidências apresentadas, o devorador de criança foi considerado culpado por homicídio premeditado. Sadomasoquista que era, ouviu a sentença atentamente e adorou ter sido sentenciado à morte na cadeira elétrica. O cara gostou de ter sido sentenciado à morte, gente, na cadeira elétrica. Fish ouvindo sua sentença de morte. A execução. Albert Hamilton Fish foi eletrocutado na prisão de Sing Sing, em Nova York, no dia 16 de janeiro de 1936. As diversas agulhas alojadas em seu corpo ao longo de toda a vida causaram um curto-circuito, interrompendo o fluxo de eletricidade na cadeira. Foram assim necessárias 2 descargas elétricas para matá-lo. Antes de fechar seus olhos completamente, Fish, referindo-se à cadeira elétrica, proferiu suas últimas palavras. A emoção suprema, a única que nunca experimentei. O cara tá morrendo e ele tá gostando. O cara tava feliz com a sensação, com a emoção que ele tava sentindo, levando choque. Gente, é o que eu falo. Tem gente ruim, tem gente muito ruim no mundo. Eu falo isso sempre, assim, pro meu esposo, pros meus conhecidos. Tem gente que tá na hora de morrer, que você acha que a pessoa tá tomando jeito, né? Na hora que vai morrer, não toma. Tem gente que morre ruim.
Não toma jeito, não toma. Eu não sei pra onde é que essas desgraças vão depois que morre, cara. Não é possível. Pro céu não tem como ser. E pais e mães, cuidado, isso é mais comum do que a gente imagina. Tem louco em tudo quanto é canto. Tem gente que se passa de bonzinho, você acha que nunca vai fazer nada com a gente, nem com as crianças, né? São os que mais fazem, tá perto da gente ainda às vezes. Então tome muito cuidado com a criança, realmente não pode sair de perto, não aceita nada, continue ensinando seus filhos a não aceitarem nada de ninguém, a não pegar nada. Qualquer sinal de alguma coisa diferente que alguém faça com seus filhos, manda eles contarem, sim, pode ter liberdade de contar. Porque as pessoas são doentes, gente. Chega a ser inacreditável, né? A gente pensar que não existe pessoas assim no mundo. É difícil pra gente que é do bem acreditar que alguém faça isso, mas existe. Acontece muito. E é isso aí, gente. Cuidado, né? Cuidado, porque psicopata... E não tem só psicopata que mata, não, viu? Tem psicopata que não mata, mas o prazer de ver a outra vida sendo destruída por ele, isso já causa uma emoção inexplicável para esses doentes mentais. Então é isso, gente. Aqui, né, mandaram pra mim que a referência... Mandaram as referências. Fonte, canal Ciências Criminais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir comigo mais um relato. Obrigado por estar comigo nessa caminhada. Se você tiver algum relato interessante também ou souber de algo muito interessante, manda pra mim que eu vou contar, tá bom? Beijo no coração de todos vocês.